Jesus Cristo e a parábola da semeadura, uma lição profunda sobre fé e frutificação. Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo, usou parábolas como uma forma poderosa de ensinar verdades espirituais profundas. Uma dessas parábolas, registrada nos evangelhos sinóticos, Mateus 13, versículo 1 ao 23, Marcos 4, versículo 1 ao 20, Lucas 8, versículo 4 ao 15, é a conhecida parábola da semeadura. Nesta narrativa, Jesus emprega a metáfora da semeadura para transmitir ensinamentos essenciais sobre a fé, a receptividade do coração humano e os frutos resultantes da palavra de Deus. Mateus 13, versículo 1 ao 23. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e dava fruto, 100, outro 60 e outro 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E chegando-se os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ouvi vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em lugares pedregosos é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. O que Jesus quer dizer às pessoas? A parábola começa com Jesus ensinando à beira do mar, uma multidão considerável reunida para ouvir suas palavras. Ele escolhe um cenário familiar a seus ouvintes, o processo agrícola de semear, algo comum na sociedade agrícola da época. O mestre utiliza essa cena cotidiana para lançar luz sobre princípios espirituais profundos e eternos. Jesus descreve um semeador que sai para semear, lançando sementes em diversos tipos de solo. Cada tipo de solo representa uma condição do coração humano em relação à palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, e o solo é o coração humano, variando de solo à beira do caminho, solo rochoso, solo cheio de espinhos, a solo bom e fértil. Solo à beira do caminho, corações insensíveis. O primeiro solo mencionado é aquele à beira do caminho, onde a semente cai, mas os pássaros a comem. Jesus explica que esses são aqueles que ouvem a palavra, mas o maligno vem e tira o que foi semeado em seus corações. Esse solo representa corações insensíveis, endurecidos pela incredulidade, onde a palavra não encontra espaço para se enraizar. Solo rochoso, fé superficial. O segundo tipo de solo é o rochoso, onde as sementes germinam, mas por falta de raiz, murcham ao sol. Jesus interpreta isso como aqueles que, ao ouvirem a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, não perseveram diante das tribulações ou perseguições. Sua fé é superficial,
incapaz de resistir às provações. Solo cheio de espinhos, preocupações e enganos do mundo. O terceiro solo é aquele cheio de espinhos, onde a semente cresce, mas é sufocada pelos espinhos. Este solo simboliza aqueles cujos corações são sobrecarregados pelas preocupações do mundo, a sedução das riquezas e os enganos dos prazeres da vida. A palavra de Deus não consegue frutificar em meio a essas distrações. Solo bom e fértil, corações abertos e receptivos. Finalmente, Jesus descreve o solo bom e fértil, onde a semente cai e produz fruto, trazendo colheitas abundantes, algumas 100, 60 ou 30 vezes mais. Este solo representa corações abertos, receptivos à palavra de Deus, prontos para ouvir, compreender e viver de acordo com a verdade divina. Lições profundas da parábola. A importância da receptividade do coração. A parábola da semeadura destaca a importância da receptividade do coração para a palavra de Deus. Os diferentes tipos de solo representam a variedade de respostas humanas à mensagem divina. Jesus nos alerta sobre a necessidade de cultivar corações abertos, dispostos a receber e abraçar a verdade. Persistência na fé. A referência ao solo rochoso destaca a importância da persistência na fé. É fácil se alegrar com a palavra em momentos de bênçãos, mas a verdadeira fé é testada nas adversidades. Jesus encoraja os seguidores a cultivar raízes profundas que sustentem a fé, mesmo em tempos difíceis. Evitar distrações mundanas. O solo cheio de espinhos adverte contra as distrações mundanas que podem sufocar a palavra de Deus. O discípulo é chamado a discernir e evitar as preocupações excessivas, a busca desenfreada por riquezas e os prazeres passageiros que podem desviar o coração do propósito divino. Frutificação como efeito natural da fé. O solo bom e fértil destaca o efeito natural da fé genuína, a frutificação. Quando a palavra de Deus encontra solo receptivo, ela cresce e produz frutos abundantes. Este é o resultado da verdadeira fé, uma vida transformada que reflete os princípios do reino de Deus. Ao contemplar a parábola da semeadura, somos desafiados a examinar nossos corações, a nutrir uma fé profunda e persistente, a evitar as distrações mundanas e a buscar a frutificação que glorifica a Deus. Jesus, o grande semeador, continua a lançar as sementes da sua palavra em nossos corações, que possamos ser solo fértil, prontos para receber, crescer e frutificar em seu nome. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje, convido-vos a dedicar um tempo para ouvir novamente a profunda e significativa parábola da semeadura proferida por nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Que cada palavra penetre vossos corações, iluminando vossas mentes e alimentando a vossa fé. Esta parábola é uma poderosa lição sobre a receptividade do coração humano diante da palavra de Deus. Que cada um de nós reflita sobre o solo do nosso coração. Estará ele aberto e fértil, pronto para receber a semente divina? Ao final deste vídeo, 2 opções serão apresentadas na tela. Escolham aquele que mais tocar os vossos corações, aquele que ressoe mais com as vossas necessidades espirituais. Que seja uma escolha guiada pelo Espírito Santo. Não se esqueçam de inscrever-se no canal Orando com Deus, ativar o sininho de notificações, deixar nos comentários seu pedido de oração e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem divina. Agradeço a cada um de vocês por fazer parte desta comunidade de fé. Juntos, fortalecemos nossas almas, crescemos na palavra e compartilhamos o amor de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam convosco.